Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com mais um povo do Extremo Oriente e quem sabe por que não desconhecido, né? Os povos aí que a gente traz aí, pouca gente conhece, mas que eles têm uma história muito interessante, principalmente relacionado à China, como grandes rivais dos chineses. E tem coisa grande que os chineses construíram por conta deles, hein? Vocês já devem aí estar imaginando que foi. Bom, então esse povo que teve a sua origem aí contada pelos chineses, então temos algumas dúvidas com relação a isso. Vamos ver essa origem, vamos ver como eles cresceram, fundaram seu próprio império, se tornaram aí um grande pesadelo dos chineses e também como é que eles acabaram entrando em decadência. Bom, nada diferente do que a gente já viu com relação a outros impérios, mas enfim, a gente vai ver sobre isso aí. Vamos ver outros detalhes aqui rapidamente, questão de economia, questão de cultura, religião, bem rapidinho aqui, que não tem muita coisa a respeito disso. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, não tá bota o like aí, para quem já conhece o meu trabalho, já sabe como é que são os vídeos. Também compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. Quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você quer paraquedas aqui no canal, trago muito conteúdo de antiguidade, somente povos aí, em maioria desconhecidos. Também tem Idade Média, então tem vários personagens, civilizações, impérios, reinos, tudo organizado em playlists. Só dá uma conferida lá na minha videoteca. Me sigam também no meu Instagram, @ozelota, e no meu Facebook. Os links estão aí embaixo na descrição. Muito importante que vocês me sigam para vocês saberem quando os vídeos forem postados, porque o YouTube não está enviando as notificações para os inscritos do canal. Isso não está acontecendo exclusivamente comigo, isso está acontecendo com canais grandes, enfim. Então muita gente aí somente sofrendo com essa questão. E quem quiser dar um apoio ao canal, é só fazer parte da nossa área de membros, o Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos, um valor bastante simbólico. É só clicar no botãozinho que tem aí embaixo da tela ou no link na descrição. Ou caso prefiram, vocês podem dar um valeu que já também ajuda bastante aqui o canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos lá para a origem dos Xiongnu, né? Que eu mencionei, é estranho falar os Xiongnu, mas a forma certa é essa mesma, né? Não é Xiongnu's, mas Xiongnu. Bom, então vamos lá. Bom, como eu mencionei, a origem deles vai ser contada pelos chineses. Então possivelmente vai ter alguma coisa tendenciosa, que a gente já vai ver de cara aí com relação a essa origem deles. Porque o primeiro registro feito sobre os Xiongnu foi pelo historiador chinês Sima Qian. E ele registrou a seguinte história, que os Xiongnu eles eram descendentes de Shun Wei. Shun Wei que pode ter sido um filho, talvez bastardo, de Jie, que foi o último governante da dinastia Xia, que foi a primeira dinastia chinesa. Bom, como essa primeira dinastia chinesa ela já tem uma história bem limitada com relação às suas fontes, então uma coisa meio nebulosa, então aí o cara fez essa jogada aí. Bom, então a gente não sabe se é verdade ou não. Na verdade tem aí as versões mais próximas do que seria um oficial que a gente vai ver aqui. Bom, a questão é que os Xiongnu, ou Xiongnu, né? Falei Xiongnu's aí, mas enfim. Os Xiongnu, eles vieram lá do deserto de Ordus, que fica no norte da China, né? No atual território da China. E então eles eram um povo que, com a relação à sua língua, existem muitas dúvidas, trazendo esse ponto da questão da língua, porque alguns historiadores acreditam que era uma língua de origem turca e outros que era de origem mongol. Apesar de que eles não são originários da Mongólia, já que eles vieram lá da parte norte da China, mas existe essa possibilidade. Porém, a gente pode entender puxando mais para o lado de uma língua de origem turca, por conta dos poucos registros. Por incrível que pareça, mesmo tendo sido um império, eles não deixaram registros por escrito. Apenas algumas artes rupestres, né, que são aquelas pinturas feitas em paredes, né, que a gente conhece
num período pré-histórico, né, das paredes das cavernas, enfim. Não necessariamente que eu digo que eles tinham vivido lá, mas existem esses registros e também os petróglifos. Bom, essa palavra para mim também é nova. Então, vou explicar o que significa. São representações feitas em rochas ou pedras, como vocês podem ver na imagem aí. Você tem aí essa foto dessas representações feitas pelos Xiongnu. Então, esses petróglifos, eles são muito similares com uma antiga escrita turca chamada de Orkon, que é o conhecido como a mais antiga do alfabeto turco. Aí o que sugere a ligação entre os Xiongnu com os povos turcos. Bom, também existe um consenso, ou na verdade não existe esse consenso com relação à etnia deles. O que acredita-se é que os Xiongnu, eles eram um povo multiétnico. Como eram várias tribos, era uma confederação, na verdade, seria a palavra mais correta, era uma confederação de povos que eles eram nômades, então eles viviam juntos ali. Então eles podem ter se juntado ali, então existiam diferentes etnias. Então era um povo aí multiétnico que vai confundir com relação à questão da língua, entre outras coisas da sua cultura. Então eles vão viver boa parte da sua vida, uma vida nômade, até eles se assentarem quando vão fundar o seu império. Então basicamente eles viviam de quê? Do pastoreio, e também eles cultivavam painço, cevada e trigo. E eles vão ter um certo comérciozinho lá na China, mas vai ser uma coisa meio forçada. Bom, vou explicar mais na frente. Outra coisa também é que eles eram grandes cavaleiros e tinham os arqueiros, né? Os arqueiros montados nos cavalos. Que, bom, era uma coisa muito comum nas estepes iranianas, mas também vamos ver aí com alguns povos que eram vizinhos dos chineses com essa mesma característica. Isso dava uma grande vantagem nas batalhas e isso ajudou muito os Xiongnu a se expandirem e botarem medo nos chineses, né? Tocar no terror mesmo, né? Bom, outra questão é com relação à sua religião, que é desconhecida, mas eles adoravam a questão da natureza, o que estava em volta do mundo, como o céu, a terra, o sol, a lua. Então isso era coisa que eles adoravam. E uma coisa interessante também, como não existiam divindades desse povo, eles adoravam os seus próprios ancestrais, né? Essa é a primeira vez pelo povo que eu vejo que tem essa característica aqui no canal. Talvez eu tenha visto algum mais atrás, mas bom, não me recordo agora aqui no momento. Bom, outra questão é que também existia uma cultura xamânica, né? Tinha um xamã que ele era o cara que fazia aquela influência toda com relação ao povo na questão religiosa, mas sem influências na política. Bom, aí temos o surgimento aí desse nascimento, né, na verdade, do Império Xiongnu. Bom, antes da unificação da tribo Xiongnu, ela já era uma grande ameaça para a China na parte sul do território da China. Então, nessa época, o imperador chinês chamado Qin Shi Huang, que foi o imperador que conseguiu unificar a China devido a esses constantes ataques do Xiongnu, chegando naquela parte que eu mencionei no início do vídeo, ele simplesmente ordenou a construção da muralha da China para conter os ataques dos Xiongnu. Imagine aquela muralha ter sido construída por conta de um único povo, né? Eu particularmente imaginei que os chineses tinham muitos inimigos, mas na verdade foi por conta dos Xiongnu. Bom, então esse povo ele vai começar a crescer, expandir seus territórios, né? E aí o Império Xiongnu ele vai ter o seu início no ano de 209 a.C. E quem vai ser o fundador desse império era um líder chamado Modo. Bom, tem uma história aí que, como eu disse, as versões são chinesas, então pode ter umas coisas tendenciosas para o lado negativo. Mas dizem que o Modo, que se escreve aí com M, com U no final, né? M-O-D-U, ele teria mandado eliminar o próprio pai dele para que ele assumisse a liderança ali da tribo. Bom, enfim, o pai dele era um líder até importante ali para o povo. E aí ele se torna esse líder que vai conseguir unificar
todo o povo Xiongnu, e ele vai utilizar o título de Shan Yu, que significa líder supremo. E aí fica conhecido seu nome como modo Shan Yu. Os outros sucessores dele, todos terão um primeiro nome e na sequência esse nome Shan Yu, né, que seria esse título de líder supremo. Bom, aí o modo Shan Yu ele fez o seguinte: o império, basicamente a sua parte principal, ficava lá na Mongólia, como eu já mencionei anteriormente, na planície da Mongólia. Então, a princípio, o que é que ele fez? Ele dividiu o império em 3 partes, mas elas não eram independentes. Existia a seguinte forma: a porção ocidental e oriental, elas eram governadas por governadores que foram escolhidos pelo modo Shonyu, e ele vai ficar com a parte central do território, né, onde ficava também, claro, a capital do império. Bom, então esses governadores, eles todos, claro, estavam abaixo dele. Existia um conselho que acontecia anualmente, e esses governadores iam se encontrar com o modo Xiongnu, e esse sistema vai ser dado sequência depois com os próximos imperadores do povo Xiongnu. Bom, falando na capital do império, existia a famosa não, né, quase que lendária cidade, porque ela desapareceu, que é a cidade de Longsheng, que era conhecida como a cidade dos dragões, na verdade, né? Apesar de ter nada a ver com Game of Thrones, mas enfim, é a cidade dos dragões, e é Longsheng. E a cidade está localizada hoje lá na Mongólia e passou séculos perdida até ser descoberta em 2017. Então estão ainda escavando, encontrando algumas questões de arte que os caras tinham feito com ouro, tem algumas representações de ouro, algumas coisas em cerâmica. Então a gente não está montando aí um quebra-cabeça para fazer a construção da história desse povo de uma forma mais concreta, né? Porque a gente tem aí fragmentos e tem essa questão aí dos chineses. Após unificar o povo Xiongnu, o Mado Shanyu, ele começou a expandir seu território para todos os lados e vai atacar povos nômades que viviam vizinhos ali do território Xiongnu, como eu já mencionei, que era na planície da Mongólia. Então, algumas das vítimas aí dos Xiongnu foram os povos nômades da Sibéria do Norte. Também tinha um povo chamado de Donggu, bom, não tem tradução portuguesa o nome deles, que eles eram chamados pelos chineses de estrangeiros orientais ou bárbaros orientais. E esses povos aí viviam lá no leste da Mongólia e também lá na região da Manchúria, né, famosa região lá na China. E também tinha os Yeushis a oeste, né, os Yeushis que acabam sendo responsáveis por uma fundação de um outro povo que a gente já viu aqui no canal, e foram os Inducitas. Então, recomendo dar uma conferida nesse vídeo para ver um pós aí dessa história. Vou deixar o card aqui em cima, caso vocês tenham interesse aí de ver um outro povo desconhecido do Extremo Oriente. Bom, e aí chegamos no ano de 200 a.C. e o modo Shan-Yu ele vai travar uma grande batalha com o imperador chinês chamado Gao, da dinastia Han. E essa batalha foi conhecida como a Batalha de Baideng. Nessa batalha ele entrou com carga total, 300 mil cavaleiros contra os chineses, né? Então os Xiongnu emboscaram o imperador chinês, que escapou por muito pouco de ter sido capturado por eles. Então teve essa derrota e na sequência teve uma outra batalha que foi em Pincheng. Isso aí acabou persuadindo o imperador chinês Gao a desistir de uma solução militar e continuar combatendo os Xiongnu e a fazer um acordo de paz. Mas esse acordo, como vocês já devem imaginar, é aquele acordo que sempre alguém tem que pagar, né? É aquela exploração, né? A extorsão. Bom, então esse acordo foi feito da seguinte forma, né? Por incrível que pareça, os chineses, mesmo com uma potência, com aquela muralha e tudo mais, eles tinham que pagar tributos para os Xiongnu. Então
Então parte desse acordo também era um casamento, né? Uma princesa dessa dinastia Han foi enviada para se casar com o modo Shan Yu, e também tinham os presentinhos, né, que eram mandados ali. Tinha seda, tinha licor, arroz, né, produtos ali importados dos chineses, né. E esse acordo comercial durou por volta de 60 anos. Até que os chineses chegaram no momento e disseram que esse acordo estava muito caro, porque eles, além de estarem pagando, né, mandando esses produtos para o Xiongnu, eles continuavam atacando os chineses. Então era hora dos chineses porem um fim nessa exploração aí, nessa extorsão, enfim. E aí vamos ter o conflito aí com a China, e como consequência disso vamos ter também a divisão do Império Xiongnu. Bom, no ano de 129 a.C., os Xiongnu estavam novamente em guerra lá com os chineses. E os chineses começaram a lançar vários ataques no território Xiongnu. Algumas dessas campanhas acabaram sendo bem sucedidas, outras já não tanto. E aí esse conflito durou praticamente um século. Vocês veem que batalha longa foi essa. Bom, então enquanto isso, quando estavam rolando aí essas batalhas com os chineses, começaram a ter problemas ali dentro do Império Xiongnu. Então, alguns líderes, né, que eram aqueles governadores que eu falei, eles começaram a se rebelar contra o líder supremo, né, o Shan Yu, né, que não é mais o modo Shan Yu, né. Nesse meio tempo aí, nesses mais de 60 anos, ele já tinha ido descansar da vida, né. Então, esses líderes, eles vão deixar de ir para aquelas reuniões que eu falei lá atrás, né, no início do Império, e vai começar a ter essas divisões. Bom, essa divisão do território Xiongnu, ela não vai ser apenas política, mas também se torna geográfica. Vamos ter a divisão do Império em Império Ocidental Xiongnu e o Império Oriental Xiongnu. Lembra o Império Romano, né? Bom, mas essa divisão aí foi mais questão de briga mesmo. E aí vamos ter dois irmãos que vão governar cada um lado do Império. Bom, no lado do Oriente vai ser reinado pelo Hunhanye Shanyu. Já o lado do Ocidente vai ser reinado pelo seu irmão, aí é mais fácil falar, que era o Zizi Shanyu. Bom, então o Império Xiongnu Oriental vai fazer um acordo com os chineses para fazer um fim ali daquela guerra, né? Fazer um acordo de paz. Agora a coisa se inverteu. Então os Xiongnu é que agora passavam a pagar tributos à dinastia Han. E outra parte que fazia parte dessa humilhação, né, seria o imperador Xiongnu tinha que prestar homenagens pessoalmente ao imperador chinês. E aí esse acordo foi feito. Então, ao saber disso, o outro imperador Xiongnu, o Zizi, que reinava lá no Ocidente, ele também vai querer fazer um acordo com os chineses. Ele não se incomodava em pagar esses tributos, mas o que incomodava ele era essa humilhação, né, de ter que ir lá prestar homenagens ao imperador chinês. Então o que ele fez foi mandar emissários, só que os chineses não aceitaram esse acordo. Os chineses queriam essa humilhação, né, do cara ter que ir lá. Então, como o acordo não foi feito, no ano de 36 a.C., os chineses capturaram e mandaram para o mundo além vida o Zizi Shanyu. E assim eles puseram fim no Império do Ocidente, no Império Xiongnu do Ocidente. Bom, então depois dessa captura e o fim do Império Xiongnu Ocidental, vamos ter apenas o Império Xiongnu Oriental. E aí vamos ter mais divisão. Já no século I depois de Cristo, vamos ter uma briga de sucessão pelo Império Xiongnu, que no caso era o Império Xiongnu Oriental. Ele ficava localizado na Mongólia Exterior, né, nas partes norte e sul. Colocando o mapa aí, mais um caso, o mapa atual da Mongólia, que ela tem a Mongólia Exterior e Interior, que é essa parte
que está embaixo, né? Bom, então os Xiongnu da parte sul, então vamos chamar agora de o Império ser dividido em norte e sul. Então os Xiongnu que viviam no sul, eles buscaram uma relação de tributos com os chineses, e aí eles acabam sendo reassentados no norte da China, onde começaram a ser formadas ali comunidades que eram mistas de Xiongnu e chineses, que passaram a conviver juntos ali naquele território, no norte da China. Aí no final do século I depois de Cristo, os Xiongnu que estavam no norte do seu império, eles acabaram sendo expulsos do seu próprio território na Mongólia por um outro povo nômade lá das estepes da China, que eram os Xianbei. Então eles tinham uma origem turco-mongol e era um povo que acaba fazendo o que os Xiongnu fizeram com os outros. Tudo que eles fizeram no passado, eles agora estão sofrendo aí tudo em retorno, né? Bom, que vai e volta, né? Então esses Xiongnu, eles que viviam lá no norte, acabaram fugindo para o oeste e foram parar em Zungária, que é onde hoje fica a província de Xinjiang, lá no noroeste da China. Mas depois que eles chegam lá, os Xianbeis foram atrás deles e expulsam eles de lá também. E aí eles acabam vagando, né? Depois dessa fuga deles lá da Zungária, não existe mais registro deles depois do ano de 170 depois de Cristo. Aí vai ser sugerida a mais famosa teoria do que aconteceu com os Xiongnu, e eram que eles se tornaram os Hunos. Podem ter se juntado com outros povos, né? Mas enfim, quem quiser saber inclusive a história sobre os Hunos, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. E aí eles vão viver como os Hunos nas fronteiras da Europa em 370 depois de Cristo. Existe a teoria que eles se tornaram outros povos também, como os ávaros. Eles podem ter se tornado ali parte dos magiares também, né, que vão se tornar os húngaros. Também já contei a história desse povo aqui. Bom, então essa teoria ela acaba sendo bem aceita por alguns estudiosos, principalmente pelos estudiosos chineses, mas não é um consenso geral dessa questão dos Xiongnu terem se tornado os Hunos. Então vamos ter esse debate. Já com relação aos Xiongnu, aqueles que aceitaram viver ali no território chinês, né, que ficavam no norte do Império Xiongnu, eles não foram mais mencionados pelas fontes chinesas depois do século V. Então, possivelmente foram assimilados ali pelos próprios chineses. E assim acabou a história desse povo, bem interessante, grande rival dos chineses, mas depois, no fim das contas, acabaram ali se desintegrando ou formando outros povos. Talvez uma parte tenha permanecido lá na Mongólia e tenha dado origem a outros povos, quem sabe os próprios mongóis. Mas enfim, só estou teorizando. Bom, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Apesar desses nomes difíceis, né, de falar aqui, sempre parece um nome difícil, né? Mas enfim, faz parte. Então estarei voltando na próxima semana. Na sexta eu devo estar colocando enquete aí para vocês, sexta ou sábado. Então fiquem de olho aí na comunidade aqui do canal. É um lugar onde a gente tem para se comunicar. É uma pena que não tem stories aqui, né? Eu gostaria muito de poder estar enviando, não se fosse no lugar desses vídeos, né, dos shorts, fossem stories, seria bem melhor. Mas enfim, deixando um recado aí para vocês, colocando a enquete. Então fiquem de olho aí e o pessoal que me segue também lá no Instagram. Então vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até o próximo vídeo, falou pessoal.